Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui para o encerramento, né, da Dei Verbum. Eu estava falando dos meus catequistas. Eu errei o nome da minha catequista de primeira comunhão, é Alessandra, não é Andréia. Havia uma catequista chamada Andréia, mas o nome é Alessandra. Segundo, e estava falando o nome de algumas pessoas, a maioria delas já falecidas, que fizeram parte de um vínculo grande da minha pessoa, do meu ser com a Sagrada Escritura. Então nós já conversamos e vamos encerrando esse ciclo de formação, falando da Dei Verbo 21, a Palavra de Deus como local da presença do Senhor, na mesma dignidade que o Senhor está na Eucaristia. Eu consultei, porque na primeira parte eu disse que o local, né, eminente da proclamação, obviamente isso eu já sabia, mas da partilha da palavra deveria ser a mesa da palavra também. E a instrução geral do Missal Romano não faz nenhuma referência. O que se subentende, se a proclamação é feita de um lugar nobre, onde está a presença de Cristo, vale o argumento já dado na primeira parte do vídeo e sustento essa tese, né? O número 22, nós falamos das traduções da Vulgata, né, São Jerônimo, dos 70 sábios, e faltou eu falar o seguinte: quando uma Bíblia ela tem aprovação eclesiástica, ela recebe logo no início, vocês vão ver a apresentação, uma introdução, tem lá um nihil obstat, nada contra, não há obstáculo para essa tradução. Também já vi de um outro senhor sacerdote uma crítica muito ferrenha àquela Bíblia pastoral de capa azul. Não pelo texto em si, né, mas pelas notas de rodapé, que também no número 23, 24 e 25 há um reforço nas traduções e nas explicações que se fizerem necessárias. Nem tudo na Sagrada Escritura está pormenorizadamente posto de uma forma teológica, porque primariamente se pensa que a Sagrada Escritura ela vai ser utilizada no meio da comunidade para que seja um livro de revelação, de oração, de encontro com o Senhor vivo, né? Porque somos uma religião do livro. Depois falamos da necessidade, já que existe uma tríplice fundamentação, de um encontro mais profundo com os patronos do Oriente e do Ocidente. Creio que dá para nós começarmos agora, faltando 3 números, 24, 25 e 26, encerramos. O 24, e eu também já falei um pouco disso, quando eu citei Dom Pedro Casaldáliga, no sentido de que a Sagrada Teologia ela é tanto mais amorosa e fértil, quanto mais ela dê espaço para que o plantio da palavra de Deus encontre no coração da igreja e dos homens e mulheres terreno fértil para crescer, fazer frutificar. A teologia ela simboliza aquela mulher da parábola de Cristo sobre o reino de Deus, que não deixa o fermento parado, mexe para que o pão, o bolo, as coisas, ela
as coisas tomem corpo. Isso é a teologia. A teologia verdadeira que se faz de joelho. Né? Bem, eu lembro que num dos vídeos, eu acredito que foi no segundo, eu recomendei que vocês, como uma espécie de tarefa ou uma curiosidade, lessem o número 25 do documento Dei Verbo, onde, de um modo expresso, a igreja ela recomenda, olha a palavra, recomenda, para que os seus fiéis, os seus hierárquicos, ou seja, toda a igreja, fiéis, religiosos, hierarquia, o povo de Deus, capítulo 2 da Lumen Gentium, toda a igreja piedosamente leia a Sagrada Escritura. E lê no sentido oracional, converse e escute os desejos, os afetos do Pai e, ao mesmo tempo, receba do Pai, receba de Deus todo o amor de um pai que quer instruir, ensinar e elevar ao coração a sua vontade. Então, clérigos, sacerdotes, catequistas, né? Esse contato íntimo com a palavra de Deus, né? Conforme Filipenses 3,8, para que tenhamos e aprendamos a iminente ciência de Cristo, e aonde se encontra esse espaço de maior nobreza do aprendizado? Na Sagrada Liturgia. Então, se a gente observar do Concílio Vaticano, né, de 50 anos para cá, nós podemos perceber o imenso passo que foi dado pela Igreja Católica no sentido de instrução aos seus filhos e filhas no que diz respeito ao ministério da palavra. Isso tem sido, eu acho, uma das coisas mais impressionantes, né? O ministério da palavra tem crescido, as ciências bíblicas, o uso da teologia e também, de modo popular, a Bíblia na comunidade, o uso da Bíblia na comunidade, nas pastorais, nos encontros, nas pregações, e para isso a formação desse ministro, para que ele possa também divulgar a palavra de Deus, porque fala em nome de, né, em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo. Então, não se apresenta uma palavra propriamente minha, uma palavra propriamente individual, como se pensa, por exemplo, no viés calvinista, mas se apresenta a palavra de Deus magisterialmente assinada, conformada segundo uma certa tradição, que é a tradição bimilenar do catolicismo. E o número 25 ainda diz: a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada numa oração para que seja possível um colóquio. Quantos colóquios, né, nós temos feito aí com nossos salmos, em nossas casas, orando, conversando com Deus, para que a palavra de Deus encontre sempre bom lugar no nosso coração, né? E já disse agora há pouco, terminando, reforça ainda a questão das traduções. Então, se tem ali na Bíblia, sempre procure, né? A minha primeira Bíblia, pessoal, quando eu comprei jovenzinho, com meu dinheiro, eu fui comprar a Bíblia na Betel, em Taubaté. Todo mundo deve conhecer. E foi do João Ferreira de Almeida, que apesar de protestante faltar livro, a tradução dele é muito boa. Mas não é uma Bíblia católica, né? Do ponto de vista da tradução, ela é até melhor que a Bíblia da Ave Maria, mas no sentido de estudo, eu estou falando, né? Não vou fazer exemplo aqui, mas então, mas precisava ter essa informação do nihil obstat. E, né, por exemplo,
Eu tenho aqui uma variedade de 7, 8 Bíblias diferenciadas. A última que eu adquiri é a Bíblia do Peregrino, aquela verde, onde há muitas notas de rodapé, e boas notas, mas o viés da Bíblia do Peregrino já é um viés mais místico, diferente da pastoral, de capa azul, criticada pelo sacerdote, onde ele dizia que é como, certa vez, eu vi um senhor bispo lendo uma revista chamada Vida Pastoral, muito utilizada pelos sacerdotes para preparar os seus sermões, etc. E a Vida Pastoral chamava Jesus de um camponês, o camponês da Galileia. E o bispo se demonstrou assim muito irritado com a expressão apregada a Jesus como um camponês da Galileia, porque isso faz lembrar, né, um cenário de igreja, a igreja da latino-americana, onde Jesus é tratado como alguém que veio da roça para o centro e um pouco que desmistifica, né, a divindade de Nosso Senhor, e foi durante um tempo, uma certa linha basilar de interpretação. Mas é importante que a gente tenha essa consciência de boas traduções e de notas, né? Esse último exemplo sobre a revista Vida Pastoral, um pouco antes sobre a crítica ao texto bíblico de capa azul, é porque também trata bastante de questões políticas sociais, né? Hoje, né, depois que eu tive que dar uma arrumada nesse celular, eu acabei assistindo um documentário sobre o Dom Helder Câmara, e um santo do Brasil, uma pessoa admirável, né? Admirável. E Dom Helder, ele colaborou, sobretudo no Nordeste brasileiro, para que as pessoas pudessem sentar e transformar a liturgia e as preces, às vezes complexas, em conversas, em partilhas que fossem mais atreladas à realidade, que é um dos objetivos do laboratório, músicas mais contextualizadas, etc. E, para não me estender mais, também se fala de um uso dos não cristãos e com uma difusão da nossa parte com zelo e prudência. Eu adoro essa palavra, né? Prudência. Encerrando, verso 26, ou o último parágrafo da Dei Verbo. O acolhimento da revelação feita por todos nós, a igreja cresce cada vez mais com a revelação de Deus, no mistério eucarístico, do qual a Igreja Católica sempre teve uma tradição muito forte, essa ligação com o pão que desceu do céu, o pão que sustenta e que dá vida, o vinho que nos salva e dá coragem, como nos diz a oração eucarística, mas também com esses mais de 50 anos do Vaticano II, onde estamos num crescendo, né? Ou na palavra usada por, por, por São João 23, por este aggiornamento, né? É a palavra italiana que foi utilizada para evocar o concílio, a necessidade de um concílio na década de 60, aggiornamento, né? Para a veneração à palavra de Deus que permanece para sempre. Deixa eu mostrar para vocês, né? Sempre tem um estudo, e esse estudo ele significa respeito a vocês, tá bom? Para que tudo aquilo que eu já li ou já sabia possa reforçar e eu também não seja tão impreciso. Quero agradecer a todos que assistiram os vídeos. Quero desejar uma prorrogação de
de composição e de tudo que tem acontecido de bom dentro do grupo, a todos vocês, a todos nós, né? E no instante de silêncio, para encerrar, né, as palmas vai ser em forma de silêncio. A música, ela é um sinal de festa, de alegria. A música é um sinal também de acolhida dos vários sentimentos humanos. A música, ela tem uma variedade holística plena. Que Deus bom e generoso, o Pai de Jesus, que nos concede o seu Espírito sempre, na alegria, nas angústias, nas tristezas, nas dores. Nesse mais de 100 dias já de sugestão de isolamento social no Brasil, para mais de 1.300.000 pessoas infectadas, graças a Deus, com mais de 720.000 curados, mas com mais de 55.000 mortes. O Espírito de Cristo, Espírito Consolador dos 7 dons, Espírito que afina a nossa vida para que nós sejamos afinados e juntos continuemos, como o Salmo 32 diz, sustentando a louvação, possa chegar em nosso coração, em nossas famílias, em nossas comunidades, na nossa igreja particular, e a nossa oração se estenda a todo mundo pelo fim desta pandemia. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e irmãs, um grande abraço. Nos encontraremos em mais algum tipo de formação. Foi um prazer e a Dei Verbo está aí. Teologia se faz com os joelhos no chão. A luz natural colabora com a graça para que, compreendendo, cremos e crendo, caminhemos para a construção de um mundo cada vez melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo.